quando você percorre os restaurantes de Gaza nas redes sociais, vê muito chocolate. Para ser preciso, Nutella, toneladas de Nutella. É um verdadeiro fenômeno. Tudo o que estou mostrando aqui para você foi filmado em Gaza nos últimos dias. Isso não é IA, é tudo real. E se você não acredita em mim, ótimo. Não acredite em uma única palavra do que eu digo. Todos os links para os restaurantes estarão na descrição abaixo do vídeo e eu convido você a conferir por si mesmo. Este vídeo não é sobre restaurantes em Gaza. Eu já fiz um sobre isso, mas só alguns pequenos exemplos. Olhe este supermercado e o Panda Mall. No dia 1º de setembro, um café Nutella foi inaugurado em Gaza. Bênçãos ao melhor dos seres humanos. Ó Alá, abençoe, conceda paz e bênçãos a Muhammad e a família de Muhammad, nosso profeta e letrado, enviado como misericórdia para os mundos. E é isso que está acontecendo lá dentro. Tudo desde o início de setembro de 2025. Não é só 1 ou 2 cafés. Veja o Vanilla Café e o Café Gaza. Vou deixar mais links na descrição. Mas o tema de hoje não são os cafés Nutella, é genocídio. Poucos dias atrás, em 1º de setembro, no mesmo dia em que a loja Nutella foi inaugurada em Gaza, manchetes ao redor do mundo diziam que Israel está cometendo genocídio. Veja, The Washington Post, Israel está cometendo um genocídio. A Associação de Estudiosos de Destaque afirma, The Guardian, Israel está cometendo genocídio em Gaza, dizem os maiores especialistas mundiais sobre o crime. BBC, Israel está cometendo genocídio em Gaza, diz o principal especialista mundial. Primeiro de tudo, é um pouco estranho que em todos os jornais a manchete seja idêntica. Parece que alguém foi preguiçoso demais para fazer jornalismo de verdade, tipo jornalismo de copiar e colar. Mas aqui está a grande questão. Por que você deveria acreditar em mim, um youtuber israelense de 43 anos que parece bem para a sua idade, em vez de acreditar em jornais sérios? Boa pergunta. E não só isso, eles todos confiam em especialistas. Veja o que está escrito. A principal Associação Mundial de Estudiosos do Genocídio apoiou uma resolução afirmando que as ações de Israel em Gaza atendem à definição legal do crime. Dos 500 membros da Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio, IAGS, 28% participaram da votação. Desses que votaram, 86% apoiaram a resolução. A Associação Internacional de Genocídio diz que Israel está cometendo genocídio. Sabe quem pode se juntar à Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio? Qualquer pessoa que quiser. Basta pagar uma taxa de associação. Só isso. Quem descobriu isso foi o Honest Reporting. Eles até mostraram como é fácil se tornar membro dessa Associação Internacional de Genocídio. Enquanto isso, há 2 anos, toda foto que você vê de Gaza na imprensa é aprovada pelo Hamas. Apenas 1 mês atrás, o New York Times foi pego publicando fotos de fome que, na verdade, eram crianças com doenças genéticas. Por quê? Porque quando 40% das pessoas se casam com primos, você tem doenças genéticas, não fome. Repare no que você não vê nesses jornais. Os cafés, os shoppings, as sobremesas, nada disso. E muito do que é mostrado sobre a guerra, falso. Lembra daquela mãe pedindo doações em que as cicatrizes magicamente mudaram do rosto da criança para o dela? Uma falha na Matrix? Você acha que no Iêmen ou no Sudão, onde realmente há fome, as pessoas têm cafés de Nutella, iPhones, eletricidade e tempo para fazer TikToks falsos? Duvido muito. Antes deste vídeo, você nunca tinha ouvido falar da Associação Internacional de Genocídio. Vamos falar de nomes que você já ouviu falar. Amnesty International e a ONU. Parece sério, não é? Deixe-me provar o contrário. 1 mês atrás, minha esposa fez 40 anos e nós voamos para Londres. Como somos descolados, fizemos um tour de grafite em Shoreditch. Durante o passeio, passamos pelo prédio da Amnesty International. No site deles está escrito: nós fazemos campanha por um mundo onde os direitos humanos sejam desfrutados por todos. A Anistia Internacional é um movimento global de mais de 10 milhões de pessoas em mais de 150 países e territórios que fazem campanha para acabar com os abusos dos direitos humanos. Palavras bonitas. Mas o cartaz que eles tinham na janela dizia: proíba produtos de assentamentos israelenses. Nada sobre a Síria, nada sobre o Iêmen, nada sobre o Sudão, nada sobre o Congo, nada sobre
a Etiópia. Apenas boicote Israel. Isso vindo de uma organização que finge ser internacional. Em muitos dos meus vídeos, eu critico a obsessão de Tucker Carlson, Piers Morgan, Candace Owens, Theo Von e a mídia em geral tem com Israel. Mas, de certa forma, eu entendo. Imagine se Piers Morgan ou Candace Owens dedicassem um programa ao Sudão ou ao Iêmen, onde o número de mortos é 10 vezes maior do que em Gaza. Quantas visualizações isso teria? Praticamente zero. E a mídia vive de visualizações. Sem judeus, sem visualizações. Sem visualizações, sem dinheiro. Mas grupos de direitos humanos não deveriam ser atrás de visualizações. Eles deveriam se concentrar em crises reais. Então eu pergunto, quantas pessoas precisam morrer no Sudão ou no Iêmen antes que eles recebam uma placa na janela? 1 milhão, 5 milhões, 10? Em outra janela, a anistia tinha um slogan: Mulheres, Vida, Liberdade, em inglês e árabe. Honestamente, a primeira associação que tive foi com aquelas placas sem sentido que as pessoas penduram em casa. Cozinha. Ah, que bom. Obrigado pela placa. Achei que isso aqui era um banheiro, mas isso foi só o que eu pensei. Mas se você realmente se importasse, falaria sobre crimes de honra, casamento infantil forçado. Meninas têm suas partes cortadas, problemas dentro do mundo muçulmano, mas a anistia não toca nesse assunto. Acima da porta deles, um letreiro de neon dizia: a humanidade vence. Melhor mudar para a hipocrisia vence, ou simplesmente nós odiamos Israel. Curto, chamativo, preciso. A anistia também publicou um relatório sobre Israel. Não precisa nem analisar. Já sabemos o que vai dizer. Na verdade, você pode saber tudo já pela primeira frase. Em 7 de outubro de 23, Israel iniciou uma ofensiva militar na faixa de Gaza ocupada. Engraçado, achei que foi em 7 de outubro que árabes de Gaza começaram uma guerra, mas a anistia é só um acompanhamento. O prato principal é a ONU. A ONU também acabou de divulgar um relatório contra Israel, acusando Israel de fome e genocídio. O autor, Dr. Andy Seal, professor sênior na University College London. O problema? Em 28 de outubro de 2023, apenas um dia depois de as FDI entrarem em Gaza, ele já estava usando a hashtag #MahRazaGazaGenocide. E esse não é o único caso. Ele criticou seu próprio país por bombardear os Houthis e afirmou que os Houthis no Iêmen estão ajudando a impedir o genocídio em Gaza. Ele escreveu isso em janeiro de 2024. Sério, não dá para inventar uma coisa dessas. Ele decidiu, logo no início da guerra, que Israel estava cometendo genocídio. E ele apoia os Houthis. Os Houthis cujo slogan é morte à América, morte a Israel, maldição aos judeus. É insano que alguém assim ainda dê aulas em Londres. Se você odeia tanto o seu país e acha se o Iêmen é um farol dos direitos humanos, vá dar aulas lá. E se alguém assim está escrevendo relatórios para a ONU sobre Gaza, você já sabe o que vai estar escrito. Esse triângulo de mídia, academia e organizações internacionais é um ecossistema que se alimenta de si mesmo e não tem nada a ver com objetividade ou com a realidade. Eles projetam autoridade, mas no momento em que você aprofunda um pouco, tudo desmorona em vazio. E a parte mais insana, a ONU tem 2 órgãos de refugiados, agências. Uma para o mundo inteiro, o ACNUR e a UNRWA, só para os palestinos, com sua própria definição especial de refugiado. Diferente de todas as outras populações de refugiados, os palestinos transmitem seu status de refugiado para seus filhos, netos, bisnetos, por isso os números só aumentam. Só para entender o absurdo, em 1948 havia dezenas de milhões de refugiados no mundo, 14 milhões de hindus e muçulmanos trocados entre a Índia e o Paquistão, 14 milhões de alemães, 1 milhão de poloneses, 1 milhão de ucranianos, 800 mil judeus de países árabes e 700 mil árabes que perderam a guerra que eles mesmos começaram contra Israel. Todas essas dezenas de milhões de pessoas, seus filhos e netos não são mais refugiados. Alemães, indianos, poloneses, todos seguiram em frente. Para a maioria das pessoas no mundo, alguém em sua família teve que deixar sua casa por causa de guerra ou desastre nos últimos 80 anos. Mas apenas os palestinos ainda são refugiados 80 anos depois, incluindo seus filhos, netos e bisnetos. E eles recebem mais dinheiro da ONU do que refugiados de verdade no Iêmen ou no Sudão. Se isso não é loucura, eu não sei o que é. Não deixe que te enganem. E não coma demais Nutella. Não é chocolate de verdade e é cheia de açúcar. Dê um like neste vídeo, deixe um comentário
E compartilhe com pessoas boas e honestas que, de alguma forma, ainda levam a sério a ONU, a Anistia Internacional ou o The Guardian ou o The Washington Post. O próximo vídeo será sobre a Europa Ocidental. Eles tiveram uma escolha: imigração em massa ou segurança da comunidade judaica. Eles escolheram errado e agora estão começando a pagar o preço. Esse vai ser interessante, então se inscreva e ative o sininho. Quero agradecer a todos os meus apoiadores. É tudo graças a vocês e por causa do seu apoio consegui lançar canais em mais idiomas. Vejo vocês no próximo vídeo. Yala, tchau. Ei, Manotila! Que bom te ver por aqui hoje.